Olá, irmãos! Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais uma aula sobre Romanos. Que bom aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Eu sou o professor João Bessi. Cliquem aí, dê o seu joinha, cliquem no sininho para receberem as notificações do canal. Este é o canal Teolotube, o canal onde podemos encontrar reflexões da palavra de Deus de uma perspectiva armínio-wesleyana e de uma forma bem simples, tá bom? Sigamos aqui com o nosso propósito, né, de colocar aulas sobre o livro de Romanos aí para vocês, né? O PDF completo, né, de todo o estudo do livro de Romanos está na descrição, tá bom? Quem quiser é só baixar, sem problema, está lá no primeiro vídeo. Eu acho que através de qualquer um dos vídeos, quem quiser baixar, pode baixar, tá bom? Sigamos lá então para a nossa aula de hoje. Como foi falado, né, esse é o nosso esboço geral. O livro, né, aos Romanos, foi nós, né, seguindo esse esboço do John Stott, nós dividimos ele em blocos para ficar mais fácil a interpretação, né, para ficar mais fácil as aulas e também fica mais fácil para gravar os vídeos, tá? Nós já gravamos um vídeo sobre a introdução aqui, onde é definido, né, Paulo define o motivo de escrever o livro de Romanos, aos Romanos, né? Qual é o assunto que ele quer discutir, está aqui. Nós estamos aqui, né, no segundo bloco, a ira de Deus contra toda a humanidade, tá bom? Já foi explicado, né, o porquê desse título. Já foi gravado um vídeo também sobre isso aqui, né, a primeira parte, porque é assim, ó. Esse daqui, a ira de Deus contra toda a humanidade, que vai do capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 3, verso 20, foi dividido em 4 subtópicos. O primeiro, falando da pecaminosidade da raça humana, né, a sociedade gentílica, e o segundo subtópico, falando sobre críticos e moralistas de um modo geral, seja judeu ou seja gentil. Nós já gravamos esse vídeo, é o segundo vídeo, né, o vídeo da semana passada, tá? Já está aí. Hoje, esse vídeo que iremos gravar hoje abrange esses 2 subtópicos. Que judeus presunçosos, que vai do capítulo 2, do verso 17, até o capítulo 3, verso 8, e quando Paulo engloba toda a raça humana, né? Todo mundo pecou, todo mundo necessita da salvação proveniente de Deus, tá? Através de Jesus Cristo, que vai do capítulo 3, verso 9 até o verso 20, tá bom? Eu vou fazer a leitura, né? E depois a gente vai conversar um pouco a respeito disso, tá bom? Deixa eu fazer a leitura aqui, né? De 2:17 até o 3:8. O texto que eu estou usando é o texto ARA, Almeida, revista e atualizada, a segunda edição. Vamos lá. Capítulo 2, verso 17. Em diante. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei,
a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Paulo está argumentando que pela lei ninguém será justificado, nem os judeus, que achavam que por eles ter a lei, eles seriam justificados. Vamos aos comentários, a respeito deste trecho e os comentários que fecharemos este bloco, a ira de Deus contra toda a humanidade. No vídeo anterior, falamos dos 2 primeiros blocos, falando da pecaminosidade da raça humana, dos gentios, da sociedade gentílica, onde é mostrado que a necessidade humana da justiça divina é o ideal de moral absoluta.
Falamos sobre isso no primeiro vídeo. Falamos também sobre os críticos e moralistas, né? Sejam eles gentios ou judeus, né? Aqueles que gostam de criticar e se fazer, né, de morais e de guardadores da moral, né? E criticam os outros. Falamos disso também, né? Onde Paulo critica esses também, dizendo que a justiça deles e a moral deles, na verdade, é injustiça, tá? E agora iremos falar mais especificamente sobre os judeus e depois, quando Paulo finaliza este bloco, né, sobre a pecaminosidade humana, incluindo toda a raça humana, seja gentil, seja judeu, todos pecaram. Vamos lá? Tal como a justiça gentílica, a dos judeus também é exposta como uma miserável quimera. Pois, embora eles sejam depositários de maiores privilégios do que os gentios, isso está lá em Romanos capítulo 3, verso 1 e 2, não alcançaram a justificação diante de Deus. Com isso, desfaz-se a pretensa ideia de que o povo judeu esteja isento do juízo universal por serem mais íntegros e menos pecadores do que os pagãos. E confirma-se a imparcialidade da justiça divina e a salvação como um atributo da graça, misericórdia e soberania do Senhor. Ainda sobre isso, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas. Embora os judeus se gloriassem na lei, não eram melhores que os gentios, pois hipocritamente, ironicamente, pecavam contra essa mesma lei. Versos 17 até o 24 que nós lemos. Em decorrência disso, o judeu, termo que significa louvor a Deus, cuja missão era converter os gentios a cultuar o único Deus verdadeiro, fazia exatamente o contrário e causava desonra a Deus diante das nações. Verso 24. Embora Israel tivesse voltado à sua terra, ainda estava exilado, pois estava sujeito à ocupação romana e, pior ainda, afastado de Deus. Verso 24. Os gentios cristãos, conforme discussão no verso 25 até o 29, que veremos adiante, eram participantes da nova aliança, enquanto os judeus, não cristãos, permaneciam na aliança antiga e ineficaz. É isso que Paulo está discutindo. Obviamente, é irônica a hipótese antes mencionada, de que roubar templos dizia respeito à obsessão com a Torá, que é sacrilégio, a ponto de essa obsessão em si se tornar idolatria. Está lá no verso 22. E essa ironia provavelmente era ainda mais intensa para os leitores de Paulo, pois, segundo os rabinos da antiguidade, Israel havia abandonado a idolatria desde a volta do exílio na Babilônia. Esse era o argumento dos inquisidores de Paulo. Muitos comentaristas se mostram perplexos quanto ao motivo de Paulo acusar todos os judeus de cometerem pecados como roubo, adultério e idolatria, quando certamente nem todos os judeus praticavam esses atos. A meu ver, porém, não está em questão a frequência ou o grau da difusão dos pecados cometidos, mas sim a gravidade dos três pecados. Quais são? Roubo, adultério e idolatria. Isso porque, depois do homicídio, qualquer judeu considerava esses três pecados contra o decálogo, né, os 10 mandamentos, seríssimo. E aí se encontra a ironia. Era justamente a lei de Moisés que incitava os judeus a cometerem esses pecados tão vergonhosos. E é isso que Paulo está dizendo no seu texto. Por isso que pela lei, né, esse é um dos motivos, né, que pela lei ninguém será justificado, porque o conhecimento da lei, de um certo modo, incita você a cometer o erro. E é isso, nesse aspecto, tá? Vamos ao segundo subtópico, o fechamento dessa ideia sobre a pecaminosidade da raça humana.
E aí, toda a raça humana, né? O capítulo 3, do verso 9 até o 20, tá bom? O apóstolo está chegando ao fim da sua longa argumentação. É hora de encerrar o raciocínio, concluir o caso. Mas como fazer isso? E aí vem a pergunta com que ele começa o verso 9, né? Que concluiremos então? A primeira parte do verso 9. Em sua galeria, Paulo, né, foi exibindo todos os quadros, um por um, a escandalosa depravação de grande parte do mundo gentílico, da época, né, capítulo 1, do verso 18 até o 32, a justiça hipócrita dos moralistas, capítulo 2, do verso 1 até o 16, e a arrogância do povo judeu, marcada pela anomalia de gabar-se da lei de Deus e, ao mesmo tempo, quebrá-la. Capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 8. E agora, ele traz a juízo toda a raça humana. Nesse contexto, né, falando da pecaminosidade da raça humana, e que essa pecaminosidade traz a lume, né, a ira de Deus, John Stott diz o seguinte: se, portanto, graça é Deus agindo graciosamente, então ira deve ser Deus reagindo contra o pecado. Trata-se de sua profunda aversão pessoal contra o mal. Este é, portanto, o ponto para o qual o apóstolo vinha persistentemente se direcionando. Os idólatras e imorais gentios são indesculpáveis. Capítulo 1, verso 20. Assim como todo crítico moralista, seja judeu ou gentio, é igualmente indesculpável. Capítulo 2, verso 1. O fato de ser judeu, e por isso especial, não exonera ninguém. Na verdade, todos os habitantes do mundo inteiro, capítulo 3, verso 19, sem exceção, são indesculpáveis perante Deus. Isto é, encontram-se sob acusação, sem possibilidade de defesa. E a essa altura, o motivo está claro. Todos têm, por meio da Escritura, no caso dos judeus, ou através da natureza, no caso dos gentios, algum conhecimento de Deus e do que é moral. Mas todos eles desconsideraram ou mesmo reprimiram o seu conhecimento para poderem seguir os seus próprios caminhos. Consequentemente, todos são culpados e condenados diante de Deus. E tem mais. Estes capítulos nos desafiam a compartilhar Cristo com os outros. As boas novas não são monopólio nosso. Existem à nossa volta homens e mulheres que conhecem o suficiente da glória e da santidade de Deus para tornar indesculpável a sua rejeição a Ele. Assim como nós, eles também estão condenados. O seu conhecimento, a sua religião e a sua justiça não poderão salvá-los. Somente Cristo pode fazê-lo. A culpa cerrou-lhes a boca. Que a nossa boca se abra em testemunho. Aleluia. Evangelizar, evangelizar, evangelizar. Amém? E assim a gente encerra este bloco, né, este subtópico, e encerra também o bloco sobre a ira de Deus contra toda a humanidade, que no texto bíblico vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Ok? Muito obrigado. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de dar o seu joinha, o seu like, de clicar no sininho para receber as notificações do canal. E muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Andando nas terras da Palestina,
não sabiam que ele era o Salvador. Somente para quem era revelado, que a ele recebia com amor. Sua mensagem tinha o poder sagrado de o coração do homem transformar. O seu sangue perdoava os pecados de quem tinha um coração quebrantado, que a ele decidisse entregar.